Aleluia! Hoje os irmãos devem estar notando a falta de muitos irmãos. Graças ao Senhor, as faltas são maravilhosas hoje. Os jovens estão servindo em 4 cidades da microrregião. Um grupo grande de irmãos foi lá para... A irmã Maria construiu no sítio dela um espaço para reunir a vizinhança e falar do evangelho para eles e abençoar. E foi um grupo grande de irmãos lá hoje que ela está inaugurando e fazendo a pregação do evangelho lá na região. Jaboticatubas, né? Os adolescentes estão acampados. Qual que é a cidade que eles estão? Sarzedo, né? Estão acampados na casa dos irmãos, né? Então, como? Sim, alguns comportores no sul, né? Então, graças ao Senhor, né? E nós estamos aqui para desfrutar da palavra. Oi? Igreja ativa. E vamos desfrutar hoje do capítulo 3 de 1 Coríntios. Esse capítulo é de uma preciosidade maravilhosa, né? Então, o capítulo 3, ele começa, Paulo falando versículos 1, 2 e 3. Vamos ler juntos? 1, 2 e 3. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar... Então Paulo começa nesse capítulo apresentando os primeiros problemas da igreja em Corinto, já agora entrando no detalhamento, que até o capítulo 2 ele passou de maneira muito geral. E aqui no capítulo 3 ele começa a entrar especificamente e tratar com algumas questões. E essa questão que foi abordada, aberta no capítulo 3, é a questão primeiro da carnalidade, e essa carnalidade dos coríntios era sinônimo de contenda e ciúme e contenda. Então Paulo coloca ciúme e contenda como sinônimo de carnalidade. E continua falando que eles também tinham muitas preferências e a ponto de chegar à beira da divisão. Então, esse é o problema que nós vimos já anteriormente, do qual originam todos os problemas da igreja em Corinto. Então, quando eu começo a falar, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou disso, eu sou daquilo, né? Logo no primeiro capítulo, versículo 2, Paulo fala, a igreja não é de Paulo, a igreja não é de Cefas, a igreja não é de Apolo, porque nenhum deles morreu pela igreja, nenhum deu sangue para edificar a igreja é de Deus. E todos nós, os santos, fomos comprados com o sangue precioso de Cristo. Então a natureza da igreja, a propriedade da igreja é que ela é de Deus. E os coríntios estavam perdendo um ponto tão essencial, tão crucial. Mas neste capítulo, Paulo desenvolve 3 conceitos para tratar com essa questão. Ele desenvolve o conceito da lavoura de Deus, o conceito do edifício de Deus e o conceito do santuário de Deus. A lavoura de Deus, ele usa para mostrar que na igreja, todos nós servimos uns aos outros. Então nós fomos colocar, dentro desse conceito de lavoura, nós fomos colocados na igreja para servir uns aos outros, suprindo Cristo como alimento. No conceito do edifício de Deus, ele diz que todos nós fomos colocados nessa edificação, essa edificação da casa de Deus,
Então, é nós edificando a casa de Deus. E no conceito de santuário, somos nós individualmente sendo edificados pelo próprio Deus. Os primeiros dois conceitos, eles vêm para expor e tratar a visão corporativa dentre os coríntios, que tinham preferências ao ponto de quase criar igreja paulina, igreja petrina e igreja apolina. Isso era algo grave, acrescentar algo à igreja que não Cristo. Independente de quão preciosos, quão valiosos sejam os irmãos que estão em nossa frente, eles são irmãos, membros do corpo, aperfeiçoados, que Deus separou para cuidar do rebanho de Deus. Então, quando a gente perde essa visão, isso indica para nós que falta essa questão da visão da coletividade. Para isso foi desenvolvido o conceito do edifício de Deus, vamos trabalhar nele daqui a pouco. E com relação à lavoura de Deus, o nosso viver não é para elogiar ou para valorizar pessoas como grandes líderes, mas nós fomos colocados na igreja para cuidar uns dos outros com alimento, suprindo uns aos outros. Então, esses três conceitos são desenvolvidos nesse capítulo e vamos entrar neles a partir de agora, tá bom? Os versículos 4 e 5, ele fala dessa questão das preferências, e no 6 ele começa a explicar o conceito de lavoura. Vamos ler o versículo 6. Versículo 7 fala o seguinte: de modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho. Bom, aqui, em apenas 3 versículos, é desenvolvido todo o conceito da lavoura de Deus. Nós somos de saber que Paulo estava falando para um grupo de pessoas que conhecia muito bem o conceito de lavoura dentro da história da nação de Israel. Boa parte dos irmãos de Corinto eram de origem judaica e conheciam bem as práticas. Então, a lavoura, ela foi dada aos filhos de Israel. Ela começa a história da lavoura lá no Jardim do Éden, Deus plantando um jardim e Adão comendo do fruto e cuidando do jardim e administrando a comida que já estava ali disponível. Mais tarde, os filhos de Israel, antes de plantar, tiveram a experiência do maná. Então, o maná foi a primeira experiência em larga escala da lavoura de Deus. Não tinha nem o plantar e nem o regar, mas tinha o colher e tinha o laborar no maná, para fazer do maná um alimento comestível, que o que caía do céu era um alimento in natura. Então, é igualzinho o grão de trigo, que precisa de passar pelo processo de moer, ser preparado, descascado, preparado, e depois fazer um pão, e só depois que ele vira pão que você come. Antes dele passar pelo processo de ser preparado, laborado e assado, ele ainda não é comida. Então o maná, ele precisava disso. E o maná tinha uma peculiaridade. A Bíblia fala: quem colhia demais não sobrava, e quem colhia de menos não faltava. Então essa é a primeira característica da lavoura de Deus. Na lavoura de Deus existe uma produção. Todos colhem. Alguns colhem menos, outros colhem mais. E tem casos excepcionais, mas reais, de alguém que dormiu até tarde, não colheu nada e ainda assim comeu durante aquele dia. Por quê? Alguém colheu demais e distribuiu para o que teve de menos.
Então, em essência, o princípio da lavoura de Deus é: quem colheu, agradece a Deus, porque o crescimento não veio dele, e quando se tratava de maná, nem o plantio e nem o regar. Ele apenas colhia e processava. E aquele que não colheu ou colheu de menos, quando recebe algo, ele tem que louvar a Deus e agradecer ao irmão que ofertou para ele. Uma coisa é certa: dentro desse princípio da lavoura, ele está inteiramente ligado, relacionado com comer e beber no Velho Testamento, comer e beber comida, e no Novo Testamento em comer, beber Cristo e distribuir porções de Cristo. Então, dentro desse conceito de lavoura, aí os filhos de Israel entraram na boa terra, plantaram, veio a primeira colheita, parou de cair o maná e começou uma outra história. Eles tinham de plantar, regar, mas a questão de se vai crescer, se vai frutificar, se vai produzir muito, se vai produzir pouco ou se não vai produzir nada, isso não era problema do lavrador, esse era um problema de Deus. Então, aos filhos de Israel, com relação à lavoura, foi dada a responsabilidade de plantar e regar, mas o frutificar é algo totalmente divino. Entretanto, na hora de colher, eles tinham uma peculiaridade diferente de todos os povos. A lavoura era aberta no dia da colheita. Os funcionários iam colhendo, mas de repente caía algo no chão, ou ficou alguma coisa para trás. É proibido abaixar e pegar o que caiu no chão, ou voltar para trás e colher algo que não foi colhido. Essa porção é para os pobres, as viúvas e os estrangeiros. Então, eles pegavam o material e tinha esse alimento in natura que era repassado. Essa foi a experiência de Ruth junto com Noemi. Voltaram para a boa terra, 2 viúvas pobres. Nós temos o direito de ir e rebuscar na lavoura de qualquer judeu. Foram para lá. E lá colheu grãos, Ruth colheu grãos, supriu para ela e para sua sogra. Então esse era o princípio da lavoura de Deus. Além disso, Deuteronômio 24 fala do grão que já foi recolhido e já foi guardado e que é propriedade do dono da lavoura. Deuteronômio 24, versículos 19 a 21. Vamos ler juntos? Quando no teu campo cegares, nele esqueceres um feixe de espigas, 20. Quando sacudires, 21. Então, todos os frutos da boa terra tinham essa preocupação. Então, quem plantava, ele plantava para si e plantava também para suprir os outros que estavam na terra e estavam carentes. Além disso, você também não podia pegar o seu cereal, a sua porção, agora essa é minha, eu faço dela o que eu quiser. Tem que lembrar dos levitas e dos sacerdotes. Então tinham as ofertas dos alimentos para os que serviam, cuidavam do serviço espiritual à nação de Israel. Quando a gente vê essa característica e função da lavoura de Deus, voltando lá para 1 Coríntios 3. Então, voltando aqui ao texto que Paulo falou. Eu plantei, Apolo regou, o crescimento veio de Deus, de modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um,
e cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho. Com relação à lavoura, fala só de galardão, não fala de punição, não fala de disciplina, não fala de fogo, não fala de prova, não fala de nada, fala só de galardão. Mas eu plantei e não colhi nada. Você, na hora que receber, você come e dá graças a Deus, vai ter o galardão. Então não é uma questão do quanto produziu, quão eficaz você foi, porque na lavoura, o máximo que você pode fazer é plantar e regar. O crescimento vem de Deus. Mas quando esse crescimento vem, você tem que saber, Deus me deu. Olha, o fulano, a lavoura dele não produziu, uma porção vai para ele. E nesses versículos, o não falar de disciplina é porque a característica da lavoura é que todos nós, as provas, elas são cíclicas. A lavoura, todo ano se planta, todo ano se colhe. Se eu não fui bem na plantação desse ano, é claro que eu vou ver que as coisas não foram bem. Eu já fui reprovado naquele ano. Eu já fui exposto naquele ano e eu preciso de voltar ao Senhor. Por que a minha terra não produziu? Ou se houve um empobrecimento, como a família de Noemi, Elimeleque, com os filhos, Maalon, Quilion e Noemi, foram para a terra de Moabe, venderam tudo, empobreceram, perderam tudo. Ainda assim, eles tinham o direito de voltar à terra, rebuscar e ainda alguém resgatar aquela terra para eles. Essa é a nação de Israel e essa é a característica da lavoura. Então, com relação à lavoura de Deus, não há o conceito de disciplina, não há o conceito de punição, nem o conceito de prova por fogo. Só se fala de galardão. E isso para nós é uma figura. E nós precisamos de entender que na nossa experiência hoje, a gente vive isso de maneira muito intensa. Nós temos muitas coisas que têm um ciclo diário, outras de ciclo semestral, outras de um ciclo mais longo, todas elas relacionadas com a lavoura. Então, na lavoura, nós temos as coisas, a árvore, ela produz uma vez por ano. Os cereais são várias vezes, é uma vez por ano, mas são vários cereais sequencialmente que são preparados, laborados e estocados para comer durante todo um ano. Todas essas culturas, tudo é cíclico, não é algo, nunca é definitivo. Então, terminou uma safra de trigo, o que eu tenho de fazer? Peguei, colhi, guardei, processei, desfruto daquilo ali e daqui a pouco eu estou preparando a terra de novo, adubando de novo, plantando de novo, como se nunca tivesse acontecido. É igual serviço de casa, todo dia tem vasilha para lavar, nunca acaba. Lavoura é uma atrás da outra, incessantemente durante toda a vida do lavrador. Não se planta uma vez na vida para colher todo o resto da vida. Todos nós temos sido encorajados a participar das colheitas que são as conferências. Nas conferências, que tem o ciclo semestral, nós vamos para as conferências e aí, lá é a nossa fazenda, é a nossa colheita. E nós devemos também encorajar cada um de nós para que os nossos levitas, os nossos sacerdotes, possam também ir para a conferência. Então, às vezes, a condição, nem todos têm a condição, mas nós devemos olhar primeiramente a necessidade dos que nos servem em tempo integral. Supriu, todos estão indo para a conferência? Beleza. Preciso checar outros do nosso grupo familiar. Checar antes do grupo familiar, checar irmãos e irmãs que servem os nossos filhos. Por exemplo, tem uma conferência de adolescentes, tem um casal que serve os adolescentes. Eu preciso de entender, esse casal não está indo para a conferência por quê? Eles estão apertados financeiramente, eles precisam de ir para a conferência.
Alguém que serve os jovens, ou um jovem de segundo período que serve o primeiro período, está apertado para ir para a conferência. Vamos suprir para que ele possa ir para a conferência. Só que na conferência nós temos o alimento in natura. É o trigo, grão de trigo com casca, grão de trigo com cevada, grão da cevada com casca, é a oliveira amarga, né? São os frutos da videira ainda in natura, que precisa ser desidratado para virar passa. O figo está in natura, precisa ainda virar passa de figo, para poder durar o ano inteiro. E aí nós trazemos para cá. E a cada sábado, essa porção, alguém prepara, labora, moe o trigo, descasca, prepara aquilo e traz e distribui alimento. Numa reunião. Isso é o processar do alimento para alimentar os irmãos e especialmente aqueles que não cresceram e que não estão tão maduros a ponto de saber como trabalhar o trigo para que ele se torne alimento. Também, meus amados, existe na alimentação os itens de cultura diária. Todos os dias tem que ter, por exemplo, os itens relacionados com a horta. É igualzinho o maná, todo dia tem que colher. O ciclo do maná é diário, não é anual. O ciclo do maná não é semestral, é diário. Nas nossas casas hoje, todos nós temos horta. E horta tem que ter coisa para colher o ano inteiro, todos os dias. E nós temos de ter alimento para distribuir. Como lavoura de Deus, todos os dias nós precisamos ter porção para nós e para mais alguém que nós podemos apacentar. Hoje, pela facilidade da comunicação, nós podemos apacentar alguém lá no Acre com a couve da sua horta que você colheu desfrutando naquele dia, suprindo Cristo como esse alimento de ciclo diário para quem está tão longe. Esse é o conceito da lavoura de Deus. Como ele é um conceito altamente positivo de distribuir alimento, só há galardão, não há punição. Então, esse é o serviço mais fantástico que tem na igreja, que é o serviço da lavoura, porque ele só está ligado a galardão. É uma questão de servir. Mas o irmão ali está distribuindo alimento, ele está compartilhando o alimento diário comigo na alma. Não existe isso. Distribuir comida é 100% algo que produz galardão. O conceito de lavoura de Deus não é punitivo, só tem galardão vinculado com ele. Isso é fantástico, não é? Então, esse conceito de lavoura, a lavoura de Deus, está ligado aos princípios da lavoura da nação de Israel, e que são plenamente aplicáveis à nossa experiência. Colher, estocar, distribuir. Processar, distribuir. Processar, alimentar. Então, nós distribuímos tanto o alimento in natura, que nós trazemos da conferência. Então, ao enviar alguém para a conferência, nós estamos compartilhando esse alimento. Outros irmãos que te forem impossibilitados, um casal que serve aos nossos filhos na salinha de adolescentes, realmente não pôde ir, estava trabalhando, estava de escala, não pôde ir, eu trago, a conferência é gravada e entrego para ele, que eu estou dando uma porção do alimento in natura, porque ele é maduro e aquela irmã é madura, eles sabem elaborar em cima daquele alimento e sabem transformá-lo num pão fresquinho de cevada para alimentar outros. Aleluia. Então, o primeiro item que Paulo levantou para tratar com a questão de divisão é essa visão da lavoura. Ou seja, gente, vocês estão no corpo, vocês não estão em qualquer coisa. Não é um negócio de Paulo, não é um negócio de Cefas, não é um negócio de Apolo, isso é um negócio de Deus. E Deus confiou a vocês pessoas para cuidar, e vocês estão fazendo conta de vocês são de quem? Vocês são de Apolo, vocês são de Paulo, com tanta gente para ser alimentada. Enquanto vocês estão pensando, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, tem gente morrendo de fome do seu lado. Será que vocês nunca viram o conceito da lavoura de Deus na nação de Israel? Então, esse é o primeiro toque que Paulo dá para tratar com a questão da divisão. O segundo ponto que Paulo aborda é a questão do edifício. O versículo 9 faz a transição falando do conceito de
ser cooperador de Deus, ser lavoura de Deus e ser edifício de Deus. Então, a partir do 10, Paulo do 10 até o 15 está desenvolvendo o conceito de edifício. Versículo 10. Segundo a graça... Então, esse primeiro versículo, Paulo está dizendo o seguinte: com relação ao edifício de Deus, ele está nos lembrando, todos estamos edificando. Aí você fala, não, eu vou para a reunião e fico parado. Os irmãos me falam, eu só balanço a cabeça, mas não faço nada. Ainda está edificando. Por isso que ele disse, cada um veja como edifica. Então, com relação à edificação, Paulo fala, não existe ninguém passivo. Com relação à lavoura, se eu levantei tarde, dormi demais e não colhi maná, eu vou receber maná. E se eu apenas disser, muito obrigado, eu louvo a Deus que eu posso comer da porção do maná que você colheu, já mereci, já vai ter galardão. Mas com relação à edificação, não há passividade. Todos estamos edificando. Por isso que ele diz, cada um veja como edifica. É porque cada um está envolvido com a edificação. Versículo 11. Porque ninguém... Então, Cristo, ele é o fundamento. Toda a edificação da igreja é sobre Cristo. Então, com relação a esse fundamento, não há dúvida com relação, boa parte dos cristãos não tem dúvida. Mas na igreja em Corinto tinha dúvida. Na maioria dos crentes não tem dúvida quanto a isso. Mas na igreja em Corinto tinha dúvida. Por isso algum dizia, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou disso, tal. Então ele falando, olha, vocês estão lançando outro fundamento, além do que já foi posto, que é Cristo. Versículo 12, contudo... Ok, depois a gente continua. Ele fala que essa sequência de materiais de construção, ele fala 3 preciosos e 3 materiais não preciosos, materiais de má qualidade. Mas ele não fala se você edifica com ouro, prata, pedras preciosas ou com madeira, feno e palha. Ele mostra uma sequência de materiais que estão sendo usados na edificação. Então, todos estamos edificando e todos estamos usando algum tipo de material para edificar. Então, o nosso viver de todos os que estão envolvidos com a edificação, seja de maneira passiva ou ativa, estamos edificando e usando algum tipo de material. Agora, com relação à edificação, ele fala que essa obra de edificação que nós estamos fazendo manifesta-se a tornar a obra de cada um, pois o dia com D maiúsculo a demonstrará. Então, com relação ao edifício de Deus, não existe um ciclo nem diário, nem mensal, nem semanal, nem anual de reprovação. Só vai haver uma avaliação no dia com D maiúsculo, que é a volta do Senhor. No dia D. Então, a obra, o serviço como lavoura, ele é trabalhado diariamente, expresso diariamente e tem galardão. O servir a Deus, o edificar a igreja, edificar a casa de Deus, não tem testes diários, não tem uma exposição diária, a obra só será manifestada neste dia. Vamos continuar.
O dia demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Então, primeiro, o fogo revela a obra. Depois, o fogo prova o autor da obra. A obra e a pessoa serão expostas. Aí, versículo 13. Se permanecer... 14. Se permanecer a obra de alguém que sua vida ficou, 15. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que atravessa com fogo. São versículos difíceis de entender, mas a primeira coisa é que nós estamos edificando todos os dias. E vai haver um teste final, né? Em construção, sei quem trabalha com construção, sua experiência de trabalhar com pessoas em obra, essa foi minha experiência durante muito tempo. Se tem uma pessoa que todos os dias você chega para ele e coloca defeito no serviço dele, em pouco tempo ele pede demissão, ele não dá conta. Se o Senhor expuser diariamente os nossos erros na obra de edificação, isso não nos encorajará a perseverar. Pelo contrário, vai produzir um desânimo e muitos poderemos parar no meio do caminho. Por isso, Deus não faz uma avaliação diária da obra de edificação. Só vai ter um dia. O que Ele fala é o seguinte: qual que é seu coração? Continue edificando. Senhor, mas eu acho que eu estou edificando com palha. Continue edificando. Um dia eu edifico com palha. Outro dia eu edifico com ouro. Outro dia eu edifico com feno. Mas lá na frente eu faço mais uma porção de pedras preciosas. E assim a obra vai avançando. No edifício de Deus, nada que é natural vai sobreviver. Mas tudo que eu coloquei que não é natural vai sobreviver. O conjunto da obra, ele é constituído de materiais preciosos e de materiais perecíveis. Quem é responsável por descartar o que é natural e preservar o que é perecível é o próprio Senhor, dono do edifício de Deus. Quando começa a expor, eu, na minha dúvida, irmãos, numa boa, eu tenho muita dúvida se eu estou servindo no meu homem natural ou se eu estou servindo no espírito. Se Deus começar a expor diariamente, eu começo a descartar ouro achando que é prata. Por quê? Eu sou imaturo, eu não consigo discernir nem com o que eu estou servindo. E o Senhor está falando, não se preocupe com isso. Continue servindo. O que não for útil, eu dou fim nele. Continue cuidando dos irmãos, continue apacentando, continue compartilhando nas reuniões, continue cuidando do casal, do vizinho, do irmão, do seu grupo familiar. Ah, Senhor, mas eu acho que tudo que eu estou fazendo é natural. Continue servindo, só isso. Quem separa o que é natural do que não é natural sou eu, não é você. Então, nós queremos assumir o papel de Deus no dia D e separar o que é natural e o que não é natural. Separar o que é feno do que é ouro. Não faça isso. Separar o que é capim dourado e o que é ouro, né? Então, eu sou muito natural e eu tenho a tendência disso. Ah, não, eu quero fazer Deus com tudo certinho, quero servir só com ouro, prata e pedras preciosas. O Senhor só fala, simplesmente sirva. Se tiver errado, sirva. Se tiver certo, sirva. Se deu um bom resultado, continue servindo. Se deu um péssimo resultado, continue servindo. Quem faz a filtragem sou eu, não é você. Então esse foi o maior encorajamento que eu ganhei ao longo dessa semana, desfrutando desses versículos, orando, vendo alimento diário, ouvindo mensagem. Eu falei, Senhor, que doçura, porque não há um teste diário. Só vai haver uma grande prova de fogo no dia D da volta do Senhor. Como saber se eu estou edificando certo ou errado? Não tem que saber, só continue servindo.
Só continue apacentando, só continue pregando o evangelho, só continue distribuindo porções, só continue fazendo a obra de edificação. Este é o edifício de Deus. Os últimos 2 versículos falam da questão do santuário. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém... Amém. Com relação ao conceito de lavoura, o homem planta, o homem colhe, o homem processa os alimentos e o homem distribui os alimentos. Mas do lado de Deus é crescimento e frutificação. Isso só Deus pode fazer. Com relação ao edifício, ao homem foi delegado lançar o fundamento e edificar sobre ele. A Deus cabe o teste dos materiais, o teste das pessoas, o galardão e administrar a salvação através do fogo. Mas eu queria saber como é que funciona isso. Irmão, você não precisa saber porque essa não é a sua função. Eu não preciso saber porque essa não é a função de Deus. Eu não sou Deus, eu não tenho que saber. São coisas complexas que eu não sei como administrar. O meu papel na lavoura é plantar, regar, colher. E de Deus é dar crescimento. Se por um acaso não cresceu, se deu praga, se encroou, se deu problema, isso não é problema meu, isso é problema de Deus. Nós queremos medir a nossa obra pela colheita. Não se mede obra do homem pela colheita, mas por plantar e regar. Colheita, volume, fruto é obra de Deus. Edifício, função do homem, lançar fundamento e edificar sobre ele com os materiais. Mas eu estou usando o material errado. Daqui a pouco o mestre de obra passa e ele vai, é função dele descartar material de má qualidade. Não sei se os irmãos já viram, né? A gente usa muito por aí, pessoal, um cilindro de concreto, parece ele é uns 10 centímetros de diâmetro, desse tamanho. Aquilo chama corpo de prova. Todo caminhão de concreto que chega na obra, a gente tira alguns deles. E faz 2 tipos de teste. Um é o teste do slump, que você pega, tem uma vasilha, você enche de concreto e solta. Se o ângulo ficar menor do que tal ângulo, tem mais água do que deve no concreto, ele está impróprio para o consumo. Tudo que foi feito com aquele concreto tem que ser demolido. E, normalmente, a gente testa quando o caminhão chega. Agora, o corpo de prova, ele é enviado, tira uma porção do concreto, deixa de secar. Primeiro faz o teste 7 dias, 14 dias, depois 21 dias, o teste de ruptura dele. Quando eu fizer um teste de 21 dias, ele deveria suportar 300 quilos por centímetro quadrado. E aí, fez o teste, ele suportou apenas 150. Tem que voltar para a obra e demolir tudo que fez com aquele concreto, que a obra vai cair se continuar. Esse é o teste do material. No edifício de Deus, é um edifício vivo. Então, na hora que o fogo queimar, não vai ficar faltando, vai ficar cheio de buraco. O próprio material cresce, o material precioso cresce, porque são pedras vivas, cresce e ocupa todo o espaço do material inadequado. Então, no edifício de Deus, a função do homem é lançar fundamento e edificar sobre ele. A Deus cabe teste dos materiais e galardão, envio do fogo, teste de material e teste de pessoas, galardão e administrar a salvação por meio do fogo. Quando chega o conceito do santuário de Deus, que ele fala, o santuário de Deus somos nós individualmente. Os 2 primeiros conceitos estão relacionados às questões de divisão que Paulo que estava no meio dos coríntios. Mas este conceito daqui é um conceito acalentador. O Senhor está falando, olha, cada um de vocês é santuário de Deus. Tá? Então, essa é a primeira coisa. E
o Espírito de Deus habita em vós. Então, o Espírito de Deus está dentro de nós. Opa! Quer dizer que, se o Espírito de Deus está dentro de nós, significa que dentro de mim, todos os materiais preciosos para edificação também estão. No meu espírito, todos os materiais preciosos estão. E na minha mente está a madeira, o feno e a palha. Eu não sei separar se eu estou servindo na mente ou servindo no espírito. O Senhor fala, não se preocupe, continue servindo. Só isso. E aí, mas com relação ao santuário de Deus, Deus é que edifica esse santuário. E ao homem acontece o destruir ou preservar o santuário. Isso foi colocado nesse contexto de lavoura e edifício. Então, cada um de nós é santuário de Deus. E a nossa tarefa nesse santuário de Deus é, olha, se você não estragar, já está bom demais. Agora, o que é estragar e o que é preservar o santuário? Ele não desenvolve isso nesse capítulo, vão ter mensagens para frente onde vai desenvolver, mas vamos abrir uma janelinha no capítulo 6. Versículo 12. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Então ele fala do alimento, tal, né? Fala da impureza. Versículo 15, não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? Eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membros de uma meretriz? Absolutamente não. Versículo 17, aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Versículo 20, fostes comprados por preço, agora glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. Então ele está falando, ele abordou aqui o corpo, a questão de praticar impureza é destruir o santuário de Deus. Esses dois versículos foram colocados logo depois da questão do fogo que purifica e que queima a obra feita com materiais inadequados. Falou do fogo que expõe e trata também com o autor da obra, sou eu. E aí esses versículos vêm como álibi. Olha, cuida bem disso, que isso pode ser a sua salvação. Ele é um fator de completar o que falta para o galardão. Que já existe uma proporção do galardão lá na lavoura, uma segunda aqui e uma terceira preservando o santuário de Deus. Paulo também desenvolve em 1 Tessalonicenses, fala que esse santuário ele é mais completo, não é só a questão do corpo. 1 Tessalonicenses 5, 23, corpo, alma e espírito, que está relacionado com o templo. Ato exterior, santo lugar e santo dos santos. Também está relacionado com o tabernáculo, que representava a habitação de Deus no Velho Testamento. Ato exterior, santo lugar e santo dos santos. Corpo, alma e espírito. Então, esses três... 1 Tessalonicenses 5, 23 fala de conservá-los íntegros e irrepreensíveis no dia D, na vinda do Senhor, que é esse dia com D maiúsculo que está aqui. Cuide bem desse patrimônio. Deus deseja usar muito o seu espírito humano e a sua alma transformada. A função do corpo é manter e garantir o transporte e o uso do seu espírito e da sua alma por muitos anos. Cuidar bem da saúde, alimentar bem o corpo, comer de maneira saudável, praticar esportes e exercitar espírito, permitir a salvação da alma e se alimentar com Cristo, com Cristo, com Cristo. Participar das reuniões, das conferências, servir e servir e servir. Pode servir certo, pode servir errado, pode ter o seu serviço reprovado, não se preocupe. Comer, beber, desfrutar e distribuir porções, suprir cada irmão com a sua porção de Cristo, pregar evangelho, apacentar. Sabe qual é o resultado disso? Mesmo que muita coisa seja queimada,
tem muito material para ficar. Então, meu sentimento, né? No início eu fiquei muito temeroso. Puxa, será que eu sirvo? Será que eu não sirvo? Será que eu estou servindo de maneira natural ou não natural? Mas esse foi o meu sentimento diante dessa palavra que o André liberou na conferência e diante do desfrute desses versículos de 1 Coríntios 3. Jesus é o Senhor.